Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Convido a todos a se colocarem em pé, vamos estar orando. Quantos veio para adorar Jesus? Então vamos com alegria adorar o nosso Deus e a Ele render louvores, porque só Ele merece, só Ele é digno. Alguém aqui mais merecedor do que Jesus? Não tem. Então a Ele, unicamente a Ele, que subsiste em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a esse Deus maravilhoso atribuímos às três pessoas de um só Deus a honra, a glória e o louvor. Amém, presbítero? Vamos estar orando. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nos colocamos nessa noite para primeiramente agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem já nos concedido, a maior bênção que é a salvação na nossa alma, e depois as bênçãos em todos os aspectos da nossa vida, em todos os âmbitos. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos concedido inúmeras bênçãos, que não temos como enumerar essas bênçãos, porque são muitas. E nós não temos mérito disso. Estamos aqui sem mérito algum, porém justificado pelo Senhor, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Estamos aqui, Senhor, agradecendo nesse momento, por termos recebido essa salvação tão importante, tão gloriosa, que somente o sangue de Jesus pode nos conceder, comprar e nos remir. Agradecemos, Pai, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, a razão de estarmos em pé, o motivo de estarmos alegres, a razão de estarmos, Senhor, na Tua presença. É a sua bondade, porque se fosse pelos nossos méritos, estaríamos todos perdidos. Mas agradecemos a Ti por estar nessa noite de sexta-feira, juntamente com cada irmão, para que louvar o Seu nome, que é digno. Bendizer ao Senhor por tudo que nos fez. Mas primeiramente queremos Te servir, Te amar, Te adorar, Te louvar por aquilo que o Senhor é. Consequentemente, agradecer pelas coisas que o Senhor tem feito. Mas nessa noite pedimos perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, por termos, muitas das vezes, temos sido ingratos, temos sido ignorantes, temos sido muitas das vezes, Senhor, murmuradores, reclamadores. Depois de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos feito, nós temos sido maus diante dos Teus olhos. Mas aqui vai o nosso pedido de perdão, por tanta falha, por tanto erro, por tanta falta diante dos Seus olhos. Nos perdoa, em nome de Jesus. E recebe, Senhor, o nosso culto, a adoração da Tua serva, a adoração do Teu servo, o louvor que a Tua serva vai oferecer a Ti, o louvor que o círculo de oração vai oferecer, uma saudação que um servo Teu vai subir aqui para falar, cantar e até mesmo dar um testemunho. Que cada um desses irmãos e irmãs seja usado pelo Senhor. E assim iniciamos o culto em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com aquele hino de número 48. Acho que é isso. 48 ou 45? Coloca o 48 para ver. Estamos felizes em ver o nosso irmão Fernando, né? De novo. Deus abençoe. E o Vitor, né? Glória a Deus. Vamos já dar um bem-vindo ao Vitor. Bom, são de casa, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Parece que é visitante, né? Mas já é da casa, é membro. E também, antes de louvar, vamos cumprimentar também a todos os nossos irmãos que estão também cultuando através da internet,
pela rádio, pela TV, pelo Facebook. Com certeza tem alguns irmãos já conectados, nossos irmãos também lá da fazenda, como sempre. Estão todos ali, não assistindo, mas cultuando. Então a eles e a todos nós a todos esses irmãos, vamos dar aqui um bem-vindo e a saudação com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Louvando a Deus com o hino de número 48. Cantamos com alegria. Glória a Deus, esse dia está chegando, né, irmãos? O dia triunfante, né? Jesus vem triunfantemente em glória e a igreja sobe triunfante também. Esse dia almejado, né, pela igreja, esse dia que todos acreditam que está ansioso e não vê a hora que chega esse dia maravilhoso. Vamos louvar a Deus com mais um hino? 432. Vamos com alegria, irmãos, é para Jesus, viu? Solte a sua voz. Solte a voz, não importa se está rouca, se não está, solte ela para o Senhor. Cante. Minha vida seja assim, consagrada em ti, Senhor. Faça sempre tu por mim, operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador. Do que?
no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, aleluia, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, glória, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, faz o quê? Falem só do teu amor. Diga, vai. A minha alma lava, Salvador, glória, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. Diga para ele. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, aleluia, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Deus seja louvado. Glória a Jesus. É o que nós precisamos fazer dia após dia, né, irmãos? Andar consagrando ao Senhor. Só assim vamos vencer a nós mesmos e o mundo. Se não consagrarmos ao Senhor, estaremos perdidos, né? Aí a carne toma conta. Amém? Vamos apresentar aqui os nossos irmãos que estão conosco hoje. Hoje está mais uma vez o menino que sempre foge, né? O Maurício. Está fugindo, mas um dia Jeová pega, viu? Amém? Glória a Deus. Vamos dar um bem-vindo ao Maurício. Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido, viu? Está conosco também hoje. É uma honra, uma alegria muito grande. Pastor Carmindo, Irmã Maria. Irmã Maria de vez em quando está aqui nas terça-feiras, né, da tarde. E hoje nos honra com a sua visita, a sua presença, Pastor Carmindo. Fiquem de pé para a gente dar um caloroso bem-vindo para vocês. Fiquem em pé, por gentileza.
Como vamos receber o pastor Carmindo e a irmã Maria? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Toma assento aqui, pastor, fica à vontade. Toma assento. Glória a Deus. Vamos continuar. Eu quero convidar aqui para estar fazendo essa leitura o nosso irmão diácono Wellington, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Wellington, uma leitura e depois também a oração por todos. Som. Salve, irmão, capaz do Senhor, amém? Agradecer a Deus por estar aqui, louvando, agradecendo o santo nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Não para não perder tempo, abre sua Bíblia no Salmo 140. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. E glória a Deus ver os irmãos aqui na casa do Senhor, né? É maravilha. Glória a Deus. Orei ao Senhor, falei, Senhor, toca no coração do Maurício, traz ele para ouvir a palavra. E o Senhor ouviu a nossa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler. E fala assim: o salmista ora para que seja guardado. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração continuamente, ajunta-se para a guerra. Aguçarão as línguas como a serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se puseram, transtornam os meus passos. Os soberbos armarão-me laços e cordas. Estenderão a rede ao lado do caminho, armarão-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz da minha súplica, ó Senhor. O Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não conceda ao Senhor, o ímpio, os seus desejos, e não provarás o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que cercam, cubra-o a maldade dos seus lábios. Cai sobre eles as brasas vivas. Seja lançado no fogo em covas profundas, para que não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Má perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, aos retos habitarão na sua presença. Glória a Deus. Aqui o salmista trazendo essa palavra para a nossa vida. Muitas das vezes o inimigo coloca laços na nossa vida, coloca cordas e rede, né? E muitas das vezes a gente tem que sempre estar orando, pedindo, né, que o Senhor nos guarda de todo o mal. Assim, quando nós saímos de casa para que nós fomos trabalhar, a gente tem que orar ao Senhor para que Ele nos leve com segurança e nos traz com segurança. Porque o inimigo é astuto. Ele procura pessoas que muitas das vezes nós mesmos ficamos fracos na presença do Senhor, e Ele sempre coloca coisas na nossa vida para que nós caímos no laço dele, né? E na corda e na rede. E muito, às vezes, cai na rede do inimigo, porque o inimigo é assim. Ele joga o laço e espera você cair nela, né? Então, que esse salmo
nós vamos colocar no nosso coração, como Davi fala, que nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos livra e nos guarda de todo o mal. Aonde você estiver, meus irmãos, que vocês venham orar ao Senhor e peça que Ele te guarda a sua saída e a sua entrada, tá? Em nome de Jesus. E eu agradeço aqui e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, todo Deus querido, estamos aqui, Pai, todos reunidos na sua presença, para ouvir, Pai, a tua palavra, para te glorificar, te exaltar o seu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, porque estamos aqui, Pai, para querer também, meu Pai, te retribuir tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque muitas das vezes, meu Pai, nós estávamos aí também, Senhor, lá fora, Senhor, e o inimigo tinha nos laçado com a sua corda, com o seu laço, com a sua rede, mas o Senhor, meu Pai, com o seu poder, com a sua autoridade, o Senhor nos aproximou de Ti, Senhor, o Senhor nos livrou desse mal, Senhor, porque o inimigo é assim, Pai, tenta nos laçar, mas o Senhor, meu Pai, tem o seu poder, com a sua glória, e o Senhor veio nos livrar, meu Pai, de todo mal. Pai, agradecemos pelo dia de hoje, pelo tudo que nós passamos pela semana, Senhor, porque somos gratos ao Senhor, somos tudo, meu Pai, grato mesmo. Estamos aqui, Pai, só para te adorar, para te glorificar seu santo nome, e nós somos abençoados, Pai, pelas tuas mãos, Senhor. Abençoa todos, aqueles também que estão enfermos, aquelas pessoas que precisam ser tiradas dessa rua, meu Pai, também tira, meu Pai, com o teu Espírito Santo de Deus, tira da mão do inimigo, Senhor. As pessoas também que estão lá, Pai, naquelas prisões, que eles também saem de lá transformados, libertados, Senhor, pelo teu poder, pela cura, e que eles venham, meu Pai, para a tua casa, para te adorar, e saber que só existe um Deus, o único Deus, que fez os céus e a terra, que nós estamos aqui te servindo, Pai, com todo o nosso coração, meu Pai, todos, meu Pai, e somos gratos a Ti, te entregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão Hélio. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos estar ouvindo as irmãs. Já tem o louvor pronto aí? Círculo de oração, vamos ouvi-las louvando ao Senhor. Só tem uma coisa que é proibido, né? Aqui. É ficar em silêncio. Ficar em silêncio aqui é proibido. Círculo de oração, Ministério Manancial, Sal da Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Está
temos a oportunidade em nome de Jesus. É verdade. Somente Deus não muda. Sempre fiel. Nós mudamos, mas Deus não muda. Nosso Deus é imutável para sempre. Sempre fiel. Às vezes o ser humano se torna infiel, mas ele permanece todos os dias, de eternidade a eternidade. Nosso Deus é maravilhoso. É o único que não muda, né, pastor? O único. Não muda nunca. Fiel, maravilhoso. Se a gente fosse descrever o que Deus é aqui, ficaríamos aqui a noite inteira falando o que Ele é e ainda não acabaria as palavras. Não é assim? Irmã Maria, com a sua oportunidade. Irmã Maria, falar da palavra, louvar, fique à vontade. Nosso Deus é fiel, maravilhoso, digno de ser adorado, digno. Som. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? É motivo de muita alegria de nós reunir aqui mais uma vez, né? E buscar a face do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que pregasse as rosas e não mostrasse os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. De rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. És fiel ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não preguem facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais vê a Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa,
também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Maria. Hino maravilhoso. Rosa e espinho. Quem quer rosa aqui? Quem quer espinho? Quer não, né? Mas é assim a vida nossa, né? A vida, ela não é só feita de mar de rosas. Tem espinho também. Quando a gente colhe as rosas, a gente fica alegre, porque colheu rosas, flores. E na hora que espeta o dedo no espinho, vai ficar bravo? Né, pastor? Às vezes, alguns furos nas mãos, né? Consequência de colher as rosas. E dói muito. Faz parte da vida. Mas tem pessoas que só querem rosa. Pregar só rosa não adianta, né? Que hino maravilhoso. Fundo de baú. Deus seja louvado. Irmã Vanessa, louva ao Senhor também. E daqui a pouco vamos ouvir mais a palavra. É tempo de pregar rosa, mas também mostrar os espinhos, hein? E na hora que o espinho furar, reclama não, dá glória. Aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor com louvor bem conhecido por todos, amém? Aleluia. Toda a igreja cantar junto. Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma.
vai passar em nome de Jesus, eu creio. E as palmas é para Ele, porque Ele é digno. Maravilha. Vai passar a luta, passa, né? Se você passar a prova com alegria, ela vai passar. Aí vem a vitória. Depois a luta vem de novo. E a vitória vem de novo. E assim vai, né? Só não pode desesperar, né? Pode não. Se ficar desesperado é falta de confiança. Mas se você ficar confiante, sem desespero, Deus manda na hora certa a resposta para nós. Amém? Glória a Deus. Pastor Carmindo, traz uma palavra. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite para podermos adorar a Deus juntamente com nossos irmãos. Aleluia. Eu quero ler o versículo da palavra do Senhor para a meditação da igreja. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, e o verso de número 22, nos diz assim a palavra do Senhor. 5 e 22 da carta de Paulo aos Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Meus amados irmãos, olhando para a palavra de Deus, ela é algo que nos instrui a cada momento das nossas vidas. E nós podemos contemplar aqui no versículo 22, que Paulo, ele estava instruindo a igreja sobre o cultivar o fruto do Espírito. Aleluia. Isso quer dizer que nós somos chamados para dar frutos, para frutificar. Aleluia. Toda a igreja, Jesus em vários momentos, ele sempre alertou os seus discípulos sobre frutificar. Quando ele olhou para aquela figueira e não achou fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. E disse: nunca mais dá fruto em ti. Acha fruto. Quem procurar não vai achar. E naquele momento aquela figueira secou. Olhando para esta palavra, nós vamos ver que nós somos chamados. Ele estava querendo ensinar para os discípulos que eles foram chamados para frutificar. Por quê? Porque alguém vai precisar de alimentar com os frutos nossos. Ou melhor, com algum gomos do fruto do Espírito que está em nós. É interessante que nós olhamos para esta palavra, iniciando, ele diz que o fruto do Espírito está no singular. Mas depois ele divide o fruto do Espírito em 9 gomos. Não é verdade? Aleluia. Mas eu sempre gosto de fazer uma analogia. Nós que somos amantes de poncã, quem gosta de um poncã? Todo mundo gosta, né? Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Você já pegou uma poncã e já descobriu nela alguns gomos secos e você jogou fora? Já? Eu acho que todo mundo teve essa experiência. Então aqui nós podemos entender que
O fruto do Espírito, ele é formado em 9 gomos. E se um gomo desse secar, ele não vai poder alimentar as pessoas. Ainda mais quando o gomo do amor, ele seca. E depois começa a secar os outros, porque aonde não há amor, se não cuidar e não cuidar desse fruto, desse gomo que é o amor, todos irão secar. Dias após dia, uns após o outro. Então nós somos o cultivador desse fruto do Espírito. Aleluia. Então relendo de novo para que eu possa concluir a palavra. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, amor. Aonde não há amor, nada há mais. Aonde acaba o amor, acaba respeito, acaba a fidelidade, lealdade, acaba tudo. Aleluia. Aonde falta o amor, não há gozo, alegria do Espírito Santo. Aonde falta o amor, não há paz. Dissensões para todos os lados. Eu não quero voltar no versículo 19, porque falar da obra da carne não precisa. Nós iremos sufocar essas obras da carne, olhando para o fruto e frutificando. Obra da carne, para o servo do Senhor, que procura produzir os seus frutos, elas são desfeitas. Ninguém consegue enxergar essas obras da carne. Aí se você voltar no verso 19 a seguir, se você quiser, não precisa, eu também não vou falar sobre as obras da carne, porque se nós estamos cultivando o fruto do Espírito, para que estamos preocupando com as obras da carne? Quem se preocupa com as obras da carne é porque não está preocupando com o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Os irmãos aqui agora me conhecem, muitos me conhecem, sabem que eu não sou um pregador. Porque pregar é diferente de ensinar. Quem prega, prega, quem ensina, ensina. Não é? E eu fui chamado para isso. Aleluia. Então nós somos chamados para frutificar, então vamos frutificar, mas vamos conhecer os frutos que as pessoas estão procurando. E muitas vezes vai lançar uma pedra em você, em mim, porque há frutos bons. Ninguém lança pedra num pé de limão. Não lança. Vai lançar pedra um fruto gostoso, bom. Mas por que ele lança pedra? Para matar o fruto? Não, para derrubar e comer. E ele procura em nós fruto para alimento. O mundo, ele fica procurando em nós alguma coisa. Será que nós temos o alimento para o mundo? Será que nós estamos produzindo a paz que o mundo precisa? Aleluia. Bondade, fé, mansidão. O mundo procura mansidão na igreja. Aleluia. Temperança. O pastor procura temperança nos seus membros. Não é verdade? Fica procurando temperança. E assim ele está infiltrando o ânimo na igreja para poder frutificar. Vamos guardar essa palavra e vamos produzir, não esquecendo que nós fomos chamados para produzir frutos. Não prestava. E eu era um jambujeiro bravo. E muitos aqui também eram um jambujeiro bravo. Mas foi enxertado na oliveira e começou a produzir azeitona. Aonde todo mundo gosta. Vai no mercado, é difícil ver um carrinho que não tem um vidro de azeitona lá dentro. Principalmente se as mulheres for fazer compra. Os homens às vezes esquecem. Mas as mulheres não deixam a azeitona, né? Para levar para casa. Frutos bons. Mas nós éramos jambujeiro. O que é um jambujeiro? O jambujeiro é um fruto semelhante à azeitona. É semelhante o fruto. Porém, a azeitona tem polpa. O jambujeiro só tem caroço.
Se morder um jambuzeiro com força, vai e deixa embora. Mas se morder uma azeitona, tem prazer. Caldo, gostoso. Depois de preparada, né? Aleluia. Vamos ficar firme, que o Senhor nos chamou para dar fruto. Que Deus abençoe. Dessa maneira, né? É melhor ficar com azeitona. Esse negócio de ser azedo não é bom, não. E caroço duro, né? Ter óleo é melhor. Tem óleo aí, não? Quando falamos de azeitona, lembramos de óleo. E óleo, lembramos da unção do Espírito, né? E quem produz o fruto tem unção, né? Presença, né, pastor? Glória a Deus, é assim mesmo. Pastora Rose, louva ao Senhor enquanto nós vamos contribuir com a casa do Senhor. Temos que produzir e produzir até o dia do arrebatamento. Não podemos parar de produzir, de jeito nenhum. Se você parou, volte a produza de novo. Porque senão, Jesus vem buscar a igreja, mas vai vir buscar uma igreja produtiva. Amém? Glória a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos adorar o Senhor. Vanessa, vem aqui, vamos adorar ao Senhor juntas. Amém? Glória a Deus. Enquanto louvamos, adore com seus dízimos as ofertas da casa do Pai. Porque neste dia, vocês creem que vai vir resposta aí, igreja? Eu creio que Deus vai dar uma resposta para nós. Então, vamos adorar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare para viver o novo, vem resposta aí. Prepare para marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra, mas amanhã serão de glória. Você crê? Aleluia, glória a Deus. A luta parece que não vai acabar. A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar. Momentos que marcam de fato a vida da gente. Pessoas afirmam que o meu amanhã será de derrota, uma vida vã. Mas para cada palavra que tentam me amaldiçoar, Deus transforma em bênção e me faz muito mais prosperar. O meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor para mim no futuro, eu creio que o meu amanhã está chegando, Deus está surpreendendo, coração disparando, é tempo de cantar, vai chegar na minha vida. Sabe como? Vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, tem convite pra festa, hinos de gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na sua trajetória. Então, prepare o culto de vitória, vem resposta aí. Prepare choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diga. Maior que qualquer projeto de Satã, Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã, Deus pensa chegar.
Deus está surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na tua vida, do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, tem convite pra festa, hinos de gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na tua trajetória. Então diga, prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Prepare o grito de vitória. Hoje são dias de guerra e amanhã será de glória. Aleluia, aleluia. Vamos pro culto? Bora lá. Graças a Deus, é dessa maneira. Prepare o culto da vitória. Culto da vitória. Nós somos o povo mais vitorioso do mundo. Sabe por quê? Porque alguém já venceu por nós. O general de guerra chamado Jesus Cristo é o vencedor. E quem faz parte do seu reinado também vai ser vencedor. Não é assim? Deus seja louvado. Achou aí o louvor? Bote aí esse louvor. Glória ao nome do Senhor. Deus tem falado poderosamente. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, vamos já começar a ouvir a mensagem. Bote aí o louvor. Caminhando até chegar no nosso lar prometido. Ó Senhor, o dia se declina, há em mim anseios de chegar. Escute, faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Diga, ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Diga, ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, ó, partir daqui para cima, para a glória, ao encontro de Jesus. Sei que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Diga comigo, ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Diga, ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Amém? Vamos caminhando, marchando até chegar. Pode parar já. Irmãos, eu sempre digo aqui o seguinte: o nosso tempo aqui está bem curtinho.
bem curto mesmo. O tempo da igreja aqui na terra está cessando, está acabando. Daqui a pouquinho Jesus vem e leva os seus. Quem que ele vai levar? As paredes? O templo? Os crentes? Não. Os que estão prontos. A noiva. A noiva subirá. Mas quem é a noiva? Os crentes em geral? Não, mas aqueles que andam de mãos dadas com o noivo, mediante a sua palavra. Esse Jesus vem buscar. Então vamos de pé, vamos estar orando. Irmão Carlos, diácono Carlos, ora para o pregador. Nildo, vem aqui. Vamos estar orando para o pregador. E nós vamos continuar ouvindo a palavra. Quem quer mais palavra? Bíblia. Glória a Deus. Então vamos ouvir mais um pouco. O Carlos vai estar orando. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Isso. Glória a Deus. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora. Deus, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e por isso estamos aqui, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor tem muito mais para nos dar, ó Deus, do que aquilo que nós conseguimos pedir. Pai, mais uma vez, usa o teu servo, ó Deus, que ele mais uma vez, ó Pai, na medida que o Senhor der para ele vai entregando tudo que o Senhor colocar nos lábios e no coração dele. Eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, ele é teu filho, ele tem um propósito contigo, o Senhor tem um propósito com ele também. Pai, aqui estamos para ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, mais uma vez, usa a vida do teu filho, Espírito Santo de Deus, que é a inspiração, a glória que vem do Senhor. Inunde a vida do teu servo mais uma vez, para a glória do teu nome. Deus, que a tua igreja seja cheia do teu Espírito, mais uma vez, para a glória do teu nome santo e poderoso. Deus amado, é o que nós te pedimos, no nome santo do teu Filho amado, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, uma vez mais nós estamos na casa do nosso Pai Celestial, né? Quanta honra, né? Estar na casa do Pai, esse Pai maravilhoso que não nos abandona, que tem nos dado suas bênçãos santas, poderosas, que tem nos guardado, nos protegido e tem nos firmado no caminho santo. Amém? Glória a Deus. Abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. O Senhor tem falado conosco grandemente e vai continuar falando. Eu creio que hoje vamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás por todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 17. E Adão disse: portanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Amém? Tome seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, nós temos como nosso Senhor o Criador dos céus e da terra, aquele que tem nos dado suas bênçãos santas e poderosas, que tem nos guiado pelos caminhos santos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Deus. O tema deste culto, hoje é intitulado: sararei a sua terra. Na realidade, esta passagem, ela nos vem dizer exatamente isso, que a terra realmente está precisando de cura. Quando Deus faz o homem e a mulher, Ele faz o homem e a mulher. O homem, imagem e semelhança de Deus. Ou seja, já era parecido com Deus. Mas a história aqui, ela vem nos dizer que a serpente diz que no dia que eles comerem daquele fruto, eles se tornariam iguais a Deus, pois já eram iguais a Deus. Mas eu imagino nesta passagem, durante todo um tempo vivido, que aquele casal vive ali naquele jardim, eu imagino muitas vezes este casal passeando pelo jardim do Éden, trabalhando pelo jardim do Éden, colhendo frutos, andando de um lado para o outro. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Eva um dia passando ao longe, e entre as árvores ela olha justamente aquela árvore que está no meio do jardim. E ela observa essa árvore e diz: olha, é uma árvore como outra qualquer.
Não tem diferença nenhuma. É igual. E essa vontade, esse desejo que nasce no coração de Eva, de conhecer melhor esta árvore. Existe um perigo muito grande quando nós vimos algo e nós queremos se aproximar dele. Que nem todas as coisas que têm aparência do bem é bem. É um grande risco para nós cristãos. Eu imagino Eva então passeando no jardim. E um dia ela passa um pouco mais perto. No outro dia ela passa um pouquinho mais perto. E por aí vai. E passam dias, passam meses, passam anos. Porque tempo eles tinham. Todo tempo. E Eva está ali passeando. E eu imagino aqui comigo que nada ela dizia para o seu marido. Ela simplesmente passeava por ali. Até que um dia, pastora Rose, ela se aproxima da árvore. E ela olha para aquela árvore bonita, frutos bonitos, pastor Carmindo, que Satanás não oferece nada feio e nem ruim, né? E ela olha para aquela árvore e fala, realmente é uma bela árvore. Mas ali naquela árvore também estava a serpente, que nós conhecemos hoje, pastor, como Satanás, o enganador, aquele que levou a humanidade à perdição. Então a serpente começa ali um diálogo com Eva, e Eva com a serpente. E por ali vai, aquela conversa, pastor Camilo. Ela dando ouvido para quem não deveria dar ouvido. Conversando com quem não deveria conversar. Muitas vezes, nós nos perdemos por dar ouvido a pessoas que não deveríamos ouvir. A gastar muito tempo, pastor Daniel, conversando com pessoas que não deveríamos estar conversando. Contar, pastora Rose, coisas para pessoas que não têm nada de bom a oferecer. E isto pode nos levar a uma decadência espiritual, ou uma morte espiritual. Quantas vezes, quantas pessoas já conheci, até mesmo dentro da família, que era uma bênção dentro da igreja. Estavam firmes, adoravam, glorificavam, exaltavam o Senhor, era usado por Deus. Começou a dar ouvido a quem não deveria ouvir, e hoje estão caídos. Um deles, infelizmente, é meu filho. Infelizmente, é meu filho. Um menino que Deus usava ele poderosamente, criado dentro da igreja, desde bebê. Adquiriu um conhecimento extraordinário dentro da palavra de Deus. Discutir a Bíblia com ele é bobagem, porque parece ele entender mais do que a gente. Mas é um entendimento que para ele não resolve nada, não serve para nada. É um entendimento morto. De que adianta tanta sabedoria, tanto conhecimento, se eu não uso para mim, para o meu bem-estar, para a salvação da minha alma, para salvar alguém que está lá fora no mundo perdido? Não adianta, pastor Carmindo, tanto conhecimento, se eu não souber usar, de nada vale. Exatamente. É um conhecimento que tem, mas não vive. Não vive aquilo que conhece. E eu fico muito triste com isso, porque
cada vez que ele vai em casa, eu falo do Evangelho, eu falo de Cristo. Mas parece não, realmente é. Ele pega tudo aquilo e distorce ao seu favor. Eu fico realmente muito triste com isso. Mas nós sabemos que não só ele, mas muitas pessoas, até pessoas conhecidíssimas no meio evangélico, líderes de igrejas, caíram num poço profundo, porque deram ouvido a quem não deveria dar ouvido. Começaram um diálogo com quem não deveria estar dialogando. Eva está ali, em um diálogo com a serpente. O que eu acho interessante é que Eva, ela até diz, ela repete aqui. Deixa eu achar aqui onde está escrito. O que ela repete para a serpente. Ela diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio, lá no verso 3, no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ora, ela estava consciente. Sim ou não? Ela estava consciente do que ela estava fazendo. Então, penso eu, cá, que ela não foi enganada. Ela não foi enganada. Porque ser enganado é alguém que não conhece, ou tem um vago conhecimento, alguém persuadiz essa pessoa e ela acaba sendo enganada. Mas Eva tinha conhecimento, tanto é que ela repete exatamente as mesmas coisas que Deus diz para eles, para o casal, ela repete para a serpente. Mas a serpente astuta, ela diz, certamente não morrereis, porque do dia que comeres desse fruto, sereis iguais a Deus. Abrirão seus olhos, conhecendo o bem e o mal. Agora, qual necessidade havia em Eva de conhecer o mal? Alguém pode me responder? Não havia nenhuma necessidade, nada, de conhecer o mal. Mas, pois bem, neste momento em que Eva toma esse fruto e come desse fruto, ela fala, é um fruto bom, é um fruto gostoso, saboroso. Pois bem, porventura Satanás ofereceria alguma coisa ruim? Ou feio? De forma nenhuma. Tudo que Satanás oferece é bom, é bonito, é gostoso, tem aparência, é belo. Porque tudo que é bom, é belo, é bonito, tem aparência, é gostoso, atrai. Atrai. O mundo está atraído por todo tipo de pecado. Sim ou não? Está atraído. E quando nós levamos a mensagem, levamos a palavra, eles fazem de tudo para não aceitar. Alguns até dizem, mas eu já tenho Deus. Eu tenho Deus no coração. Tem mesmo? Que Deus? Porque o Deus que nós conhecemos, Ele não habita em altar sujo ou contaminado. Ele não habita num coração contaminado, sujo pelo pecado. E quando a gente fala de pecado, pastor Carmino, eles dizem, eu não mato, eu não roubo. Para eles, pecado é só isso. Matar, roubar. Não.
Pecado é tudo aquilo que contraria o Espírito de Deus. Tudo aquilo que contraria o Espírito de Deus. Isto é pecado. Quando Eva tomou o fruto, saboreou esse fruto, então ela percebe que os olhos dela se abriu. Algo diferente aconteceu com ela. Então ela corre para oferecer também para o seu marido. E ela vai e oferece para Adão. E Adão come do fruto. Agora eu te pergunto, vocês já repararam que toda pessoa, todo cristão, toda pessoa que está na igreja, quando ele cai em pecado, ele sempre quer arrastar alguém? Ele não quer ir sozinho. Ou transferir a culpa, né, pastor? Ou transferir a culpa. Mas isso a gente tem visto em muitos lugares. Quando a pessoa ela cai em pecado, a tendência era levar alguém junto com ela, ou vários, Isto acontece naquele momento. O pecado entra no mundo. Rasgou-se uma porta e deu entrada para o pecado. Satanás, então, ele adentra agora na vida do homem e da mulher e faz um arraso. Que até nos dias de hoje, o mundo está contaminado por este mal, esta lepra chamada pecado. O mundo jaz no maligno, assim Jesus disse. E hoje eu creio que muito mais. Porque hoje nós vemos coisas que não dá para acreditar. Às vezes a gente para e ouve e vê coisas e fala, não, isso não é possível. Eu não acredito que estou vendo isso, ou ouvindo isso. Mas o pecado se tornou algo tão comum, pastor, neste mundo, que para o ser humano é normal. Pecar é normal. Faz parte da vida. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Por enquanto. Porque um dia, o homem vai ter que dar conta de todos os seus atos diante do trono de Deus. Um dia, todo ser humano, seja grande e pequeno, rico, pobre, branco ou negro, seja de qual forma for, não importa, um dia vai ter que dar conta de todos os seus atos diante do trono de Deus. E nesse dia, não haverá desculpa. Nesse dia, ninguém vai poder dizer, olha Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia que tal coisa era pecado. Eu não sabia que um dia o teu filho morreu para perdoar nossos pecados. Eu não sabia que isso era mal. Eu não sabia que cometendo isso, eu não teria salvação. Não vai poder dizer. Porque o evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Quem hoje pode dizer que nunca, pastor, ouviu falar de Jesus? Ninguém. Ninguém. O mundo todo conhece Jesus e a sua história. E o porquê Jesus Cristo veio ao mundo. Mas o mundo está doente.
quero pedir que o pastor abra em 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. Vai ler o versículo 2 e 3. Pastora, por gentileza, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 8. Samuel, capítulo 11, versículo 2 e 3. Pastor, em Gênesis, ou melhor, sim. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando-se, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou a Davi a perguntar por aquela mulher, e disse: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Pastora, desculpa, a pastora vai lá em Jó, capítulo 1, verso 1. Então vocês perceberam? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos muito bem a vida de Davi, a história de Davi, o chamado de Davi. Conhecemos muito bem toda a trajetória de Davi. Desde que ele saiu lá do pasto, onde ele tomava conta do rebanho de seu pai, até ele se assentar no trono. Porém, Davi, ele teve um deslize na sua vida. Davi, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, neste momento, então, ele está passeando no terraço do seu palácio. Quando ele avista Betseba se banhando. Qual seria a atitude correta de Davi? Dar as costas, entrar para dentro, para o seu palácio, se bem que naquele dia nem era para ele estar no palácio, porque os seus homens estavam em guerra, eles tinham que estar lá, juntamente com os seus homens, na batalha. Achou, pastora Jó, capítulo 1, verso 1? Na batalha. Davi, então, ele se coloca ali naquela posição e começa a observar algo que ele não deveria estar observando, algo que ele não deveria estar olhando, até porque depois ela fica sabendo que essa mulher é uma mulher casada, e ele ainda prossegue ainda chamando-a para o seu palácio, e todos conhecem a história no que deu. Pastora Rose, Jó, capítulo 1 e versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, homem sincero, temente a Deus e se desviava do mal. O homem que Deus deu testemunho dele. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Quando ele diz para Satanás: tem observado meu servo Jó, homem bom e fiel, temente? O próprio Deus dá testemunho de Jó. Só que tem um detalhe, uma diferença entre Jó e Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó conhecia Deus
de ouvir falar. Ele não conhecia propriamente Deus. Ele passou a conhecer Deus depois de toda aquela situação que ele passa. Então, sim, aí ele passa a conhecer a Deus. Mas Jó era o homem que se desviava do mal. Jó, quando ele via que algo tinha aparência do mal, ele virava as costas, ele saía, ele se afastava, fugia, ele não queria saber daquilo. Exatamente. Então, para Jó não tinha conversa. Teve aparência, pareceu, é mal. Comigo não tem conversa. Ele fugia. Mas interessante, pastor, que às vezes eu vejo pessoas, e conheço pessoas, que gostam de correr para a aparência do mal. Parece que se sente atraído. Sabe o imã, quando coloca um imã de frente com o outro, que um puxa o outro, dá a impressão disso. Dá a impressão disso. Que essa pessoa e o pecado é como um imã, pastor Carmindo. Atraído. Se sente atraído pelo pecado. E as consequências é terríveis. As consequências terríveis. Porque quando nós deveríamos estar procurando a santificação, quando nós deveríamos estar buscando ao Senhor, orando, jejuando, santificando nossa vida, muitos estão correndo, parece que querendo abraçar o pecado. A irmã Maria, ela cantou o hino Pregadores de Rosa. Pregadores de Rosa. Mas o interessante é que hoje tem pregadores pregando carrapicho mesmo. É carrapicho mesmo. Por isso que existem tantas pessoas corrompidas. Não tem conhecimento, não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não ora, não jejua, não busca Deus. Crente de aparência. Crente de aparência. Vive uma vida errada, vive uma vida pecaminosa e diz ser cristão. Não é. Não é. Mas também uma coisa eu sei, que tais pregador um dia também vão aparecer diante do trono de Deus. E, além de ele dar conta dos seus erros, também vai dar conta das vidas que se perderam pela sua má mensagem. E nós estamos vivendo num tempo, numa época, que isso parece estar virando moda. Está virando moda, pastor. Como? É, verdade. Mensagem de flor e mel. Então, o interesse aqui, nesses tais pregadores, é ver igrejas cheias. Vai entrar um bom lucro? Claro, lógico. Vão conseguir manter os seus luxos, seus carrões, suas mansões, né, pastor Carmindo? Então, eles não estão interessados em salvação. Eles não querem nem saber se quem está dentro da igreja vai ser salvo ou não. Para eles não importa. O que importa é os dízimos e ofertas. Eles não estão interessados em pregar a salvação. Eles não estão interessados em pregar a santidade. Porque eles sabem que quando
eles começarem a pregar santidade, o que vai acontecer? Cadeiras vazias. Cadeiras vazias. Porque o mundo hoje está corrompido pelo pecado. Está corrompido e cada vez se corrompendo mais. O pecado tem tomado uma proporção avassaladora. E agora não só está nas pessoas lá fora no mundo, como tem entrado dentro de muitas igrejas. Tem igreja que a gente entra por aí, pastor Caminho, e olha, não sabe quem é cristão e quem não é. É tudo igual. Está tudo do mesmo jeito. Mas quem quer subir no arrebatamento, quem quer viver a eternidade com Cristo, vai procurar algo diferente. Vai procurar santificar a sua vida. Vai procurar se colocar no altar de Cristo. Uma vida consagrada diante de Deus. Porque o mundo está doente. O mundo precisa ser curado. Mas a cura vem. A cura vem. Pastor Daniel. Primeiro Reis, capítulo 11. Versículos 6 e 8. Pastora Rose, 1 Reis, capítulo 11, versículos 6 e 8. Pastora Rose, Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 8. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo 6 a 8. Prestem atenção. E assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto e Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Deus abençoe. Salomão, um homem escolhido por Deus para construir o templo. Pastora Rose, um momentinho, por favor. Para construir o templo. Este homem ao qual Deus dá a ele toda sabedoria, que homem nenhum sobre a terra jamais teve e não terá. Este homem deveria estar edificando altares para adoração a Deus. Mas Salomão, ele edifica altares a Mamon, a Moloque e outros deuses, muitos outros, que a Bíblia diz que ele edificou muitos altares, vários altares. Salomão, um homem que teve uma experiência com Deus, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então agora ele está edificando altar a deuses, pastor Camindo. Desviou-se daquilo
que ele tinha que continuar segundo seu pai Davi. Saiu da presença de Deus, edificando altares a deuses estranhos. E muitas vezes pessoas têm edificado altares, pastor Daniel, a deuses estranhos. Tem saído, tem se corrompido, tem se deixado ser corrompido para edificar altares a deuses estranhos. Pastora Rose. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor que lhe tinha dito, e foi com Ló e Abraão, e a idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou-se a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar do Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém. Abraão. Um outro homem também, que ouviu Deus falar com ele, ainda não tinha tido uma experiência direta com Deus. E ele sai da terra, abandona os seus parentes, sai da casa de seu pai, que era construtor de ídolos, e Abraão sai e edifica um altar e adora a Deus. Como que a gente vê essas duas personagens de alguém que conhecia Deus, já tinha tido experiência com Deus, tinha uma linhagem já, seu pai servia a Deus, mas edifica altar a deuses. Abraão, que nunca teve uma experiência com Deus, apenas ouviu a voz de Deus, Deus fala com ele, ele obedece a Deus, sai da terra e vai aonde Deus manda, edifica um altar e ali adora a Deus. Então, pastor Daniel, não é o conhecimento, não é conhecer, é obediência. É obediência. Então não é ser enganado, é obediência. A obediência é o pilar da sabedoria. Quer ser sábio? Obedece. Não é, pastor Camilo? Quer ser sábio? Obedece. É o princípio da sabedoria, é a obediência. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou sendo sábio. Porque eu sei que a obediência, ela produz frutos. O pastor Camilo falou hoje aqui dos frutos espirituais. Ela produz frutos espirituais. É a obediência. Quem obedece não se deixa ser levado por conversas.
não se deixa ser levado por amizades, entre aspas, né? Não se deixa, porque ele obedece. Mas obedece a quem? A palavra, ao Espírito Santo, que sempre está falando, sempre está nos direcionando. Essa é a obediência. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que pecam consciente. O Espírito de Deus está falando, mas ele está teimando. Ele vai e peca. Ai naquele grande dia. Porque perto o Senhor está. Pastor Carmindo, por gentileza, João capítulo 1, versículo 29, para nós terminar. Através de Eva e Adão, o pecado entra no mundo, corrompe a humanidade e o mundo se torna o que é hoje. Capítulo 1, versículo 29. Aleluia. Não diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a cura. Deus abençoe, pastor. Olha a cura. Olha, a cura chegou. A cura chegou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou Jesus. E ele, com seus braços abertos, no madeiro, ele diz: Pai, está consumado. A obra da perfeição foi inaugurada. Através de Cristo Jesus, através da sua morte, então agora a graça, ela chega, ela nos alcança. Aonde abundava o pecado, superabundou a graça. E hoje nós estamos aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque um dia a graça nos alcançou. Mas para que essa graça permaneça, pastor Daniel, para essa graça permaneça, pastor Carmino, é necessário que nós continuemos tendo um contato com Deus. É necessário que nós continuemos nos caminhos santos do Senhor. Que nós não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. E nem retrocedemos para trás. Mas que continuamos o caminho em frente, avançando para o alvo, que é Cristo Jesus, até o dia em que o Senhor resplandecer na glória, juntamente com os seus anjos, e dar o brado: vinde, benditos de meu Pai. E a igreja unida subirá juntamente com ele até a glória. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos continue dando graça, dando força, que nós possamos estar desviando do mal, assim como Jó fazia, desviando-se do mal. Nós conhecemos a palavra e nós temos como suporte o Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda, nos auxilia, nos dá força para que nós possamos estar nos afastando do mal e correndo em direção a Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um. A igreja se coloque em pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso, fiel, poderoso. Aleluia. Bendito Deus, santo e maravilhoso.
Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos e exaltamos, ó Deus, por teu Filho amado Jesus Cristo, ao qual um dia, Senhor, tu deste, Pai amado, para morrer na cruz do Calvário, para a redenção de nossas almas e perdão de nossos pecados. Nós damos-te graças, ó Pai amado, Pai Santo. Por isso estamos aqui, ó Deus amado, com nossos corações contritos, ó Pai, falando contigo, buscando tua face, ó Deus amado. Nos colocamos na tua presença, ó Deus. Ó Pai amado, venha, Senhor, sarar a terra, Senhor, do nosso coração. Venha sarar, Senhor, nossa alma. Venha sarar, Senhor, Deus amado, Deus santo, os nossos pensamentos. Ó Deus amado, dai-nos, Senhor, a direção do teu Santo Espírito, para que nós possamos, Senhor, prosseguir, Senhor Deus amado, neste caminho santo, fazendo aquilo que te apraz. Ó Pai amado, Pai santo, abençoa, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus, que está aqui nesta noite, meu Deus. Derrama suas bênçãos fiéis e poderosas sobre a vida de cada um, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ser curados espiritualmente, ó Deus, para que nós possamos alcançar as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Olha que interessante essa mensagem. O irmão começou lá no Éden e terminou no Calvário. Lá desobedeceram. A desobediência trouxe consequências. Mas no Calvário, a obediência do Filho, Jesus, ao Pai, trouxe benefícios. Então, quem está doente por pecar, no Calvário foi consumado a obra da redenção, da salvação, a reconciliação, e oferece gratuitamente o perdão para quem se arrepende e confessa e reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Então a desobediência trouxe consequências, mas a obediência de Jesus trouxe e oferece perdão para quem estiver pecando. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, aqui está um pedido de oração para a família Joanilson e família do Pernambuco, é isso? Lá do estado de Pernambuco. Também família Santos de São Paulo. Clarice, é isso? Clarice? Clarice de São Paulo também. Então vamos estar orando. Você na sua oração apresenta essas famílias, viu? Eles sempre têm entrado, mandado mensagem, pedindo oração ali através pela internet. E não esqueçam suas orações. Alguns já receberam cura por intermédio da oração da igreja. Então Deus pode continuar curando aqueles que estão doentes. Amém? Quantos precisam de oração? Deus seja louvado. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, aqui está, meu Deus, essas famílias que precisam de orações, porque acreditam na resposta delas. Então nós apresentamos essas famílias, pedindo ao Senhor que venha curar essas enfermidades, sarar as enfermidades, trazendo saúde e paz a essas famílias, mas principalmente a salvação da alma é o que nós te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Despede a tua igreja em paz e dá um final de semana abençoado a todos, e que, até que o Senhor venha, nos ajude a te servir na obediência em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? O senhor não precisa nem convidar, o senhor sabe que já é de casa, viu? O senhor é de casa, é muito bem-vindo aqui, irmã Maria. Deus abençoe grandemente. O Jonas também é bem-vindo. É você mesmo, Jonas. Foge não, viu? Se ficar fugindo muito, Jesus vai mandar uma baleia, um peixe, para tragar você. Foge não. Amém? Deus abençoe, irmão Fernando, Vitor, em nome de Jesus. Pastor, dá a bênção apostólica, por gentileza. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, todos digam.